Bom, pessoal, hoje estou gravando esta aulinha para vocês, a aulinha será gravada, pois estarei na escola dando aula para a turma de vocês. Então, é importante vocês assistirem, é importante vocês fazerem os exercícios que eu vou passar no final, porque é um conteúdo muito importante, tá bom? Hoje a gente vai terminar de falar das evidências da evolução, as evidências que existem que a evolução um dia existiu. Um dia existiu não, né? Existe e está acontecendo aí até hoje, né? E, pessoal, quando a gente pensa nos fósseis, a gente tem que pensar em restos de seres vivos que viveram entre nós há, tipo, milhões, milhões, milhões e milhões de anos. Algumas vezes até bilhões. Existem fósseis de bactérias que têm bilhões de anos. E é por conta desses fósseis bem antigos que a gente consegue estimar quando foi que surgiu a vida aqui na Terra. Em que momento que surgiu, que se fez a vida, tá bom? E uma coisinha que é muito importante a gente pensar quando a gente vê os fósseis é o quê? Aqui. A gente tem que pensar assim. Eu acho, às vezes, numa rocha, um animal. Aí eu vejo assim, esse animal não existe hoje em dia. Tá? Não existe nenhum animal com os ossos dessa maneira. Às vezes eu posso ver, por exemplo, se assemelha muito, faz de conta. Esse fóssil se assemelha muito a um lagarto, mas ele tem dedos a menos do que os lagartos de hoje em dia. Então ele tem características que não estão presentes em indivíduos hoje. Então mostra que existiam características que eram características ancestrais, características que eram dos antepassados dos répteis de hoje, tá? E essas características, por que essas características elas não existem mais? Porque elas foram selecionadas negativamente, tá? Por meio da evolução, tá bom? A gente vai falar sobre seleção natural semana que vem, sobre Darwin, aí vai ficando cada vez mais claro tudo isso. E então, o que isso quer dizer? Quando a gente vê essas características tão diferentes, essas características que mudaram tanto, ou seja, características que não estão mais presentes nas formas de vida de hoje em dia, a gente consegue saber o quê? A gente consegue saber que aconteceu mudanças nestes organismos. Os organismos, eles estão passando por constantes mudanças. Só que são mudanças que a gente acaba levando milhões de anos para conseguir perceber, tá? Para ela se tornar perceptível. Então, tudo isso, pessoal, faz o quê? Faz com que a gente consiga afirmar mais ainda. Falar que esses animais evoluíram tudo mais, que esses animais chegaram a um padrão que a gente tem hoje em dia, tá bom? E, por exemplo, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também foram as grandes extinções em massa que aconteceram no nosso planeta. Um exemplo muito claro é a extinção que aconteceu ali no período dos dinossauros. Foi uma das extinções em massa que acabaram morrendo praticamente todos os dinossauros acima de 40 centímetros, tá? Dinossauros com menos de 40 centímetros que restaram seriam como se seriam as aves. Eles acabaram descendendo as aves que nós temos hoje em dia. A gente sabe que os dinossauros, pessoal, eles não são répteis. Eles eram, na verdade, não eram répteis. Eles eram, na verdade, aves. Então, quando a gente tem uma galinha hoje, a galinha hoje só existe porque quando aconteceu a extinção dos dinossauros, sobreviveram os dinossauros menores, com menos de 40 centímetros. E esses originaram todas as aves que nós temos hoje. E, pessoal, é até correto a gente falar que as galinhas, as aves, são dinossauros viventes, hoje em dia, tá?
são os dinossauros que são vivos no nosso dia a dia, tá bom? E, por exemplo, quando a gente pensa assim, então a extinção é ruim, porque a extinção faz com que vários animais, vários seres vivos sumam, né? Exato. É ruim nesse ponto, mas ela também é boa. Por quê? Porque só depois que aconteceu a extinção dos dinossauros foi que os mamíferos tiveram a oportunidade de sair das suas tocas. Na época dos dinossauros, os mamíferos que existiam eram mamíferos muito parecidos com ratos, meio que nessa forma. E a partir daí, eles tinham que viver totalmente escondidos, porque senão os dinossauros comiam. E também não podia existir um mamífero tão grande, porque senão os dinossauros comiam. Agora que não tem mais esses grandes predadores, esses grandes dinossauros aí, para predar esses mamíferos, eles podem sair mais livremente, eles podem, com os milhões de anos passando, irem se desenvolvendo, tá? E acabam gerando todos os mamíferos que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, nós só conseguimos estar aqui hoje em dia porque os dinossauros há 300, 200, 100 milhões de anos foram extintos. Se eles não tivessem sido extintos, nós não teríamos conseguido chegar aqui. Os mamíferos, eles não conseguiriam ter evoluído, tá? E a gente tem que pensar sempre nesse lado, pessoal. A extinção, ela mata muitos seres vivos, mas ela dá oportunidade para alguns outros. E lógico que pensando em uma extinção natural, que acontece por causas naturais. Não é essa extinção que o homem está causando hoje em dia, tá? A gente já teve cerca de 5 extinções em massa no nosso planeta, onde boa parte da biodiversidade, boa parte dos seres vivos morreram, tá? Foram extintos. E, gente, e quando a gente fala em extinção, por exemplo, caiu um meteoro aqui na Terra e matou os dinossauros. Não foi desse jeito. Não caiu um meteoro e em um dia todos os dinossauros estavam mortos. O meteoro caiu, levantou uma nuvem de fumaça que bloqueou o Sol. Isso causou consequência por milhares de anos. Milhares de anos. Muito tempo. Então, essa extinção dos dinossauros levou milhares de anos. Levou bastante tempo. Não foi um negócio que aconteceu assim, do dia para a noite. A extinção que o homem está causando hoje em dia, ela está sendo do dia para a noite. Em poucos anos, a gente tem espécies que estão sumindo, espécies que estão indo para algum lugar que elas nunca mais vão voltar, tá bom? Então a gente acaba perdendo a biodiversidade, ok? Outra evidência muito clara que a gente tem da evolução é o desenvolvimento embrionário. O que é esse desenvolvimento embrionário? Quando a gente tem o desenvolvimento dos embriões, embrião é o que, pessoal? É um indivíduo, animal que ainda está em seu período de desenvolvimento. Vamos comparar os peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Pessoal, bem no começo do desenvolvimento embrionário, olha como é parecido. E, gente, vão ser gerados organismos totalmente diferentes, tá? Serão gerados organismos adultos totalmente diferentes. Mas no começo, olha essa semelhança que eles têm. Aí, durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem aqui, por exemplo, os peixes e os anfíbios já se destacam mais, ficam mais diferentes. Mas répteis, aves e os mamíferos, seguem ainda com muita semelhança. E essa semelhança segue até... professor, não tem nada a ver. Tá, não tem nada a ver, mas, a gente vê semelhanças. Olha, uma cabeça, membros superiores, membros inferiores. Tinha uma cauda no mamífero que some no mamífero e
dependendo do mamífero que a gente estiver falando, porque aqui é um humano, se for um cachorro, por exemplo, vai ter a cauda aqui. Então, gente, por que que durante o desenvolvimento embrionário, por que durante esse desenvolvimento a gente tem toda essa variação, toda essa semelhança? A gente tem essa semelhança porque todos os seres vivos, eles vêm de um ancestral em comum. Então, a gente compartilha coisas, a gente compartilha semelhanças com todos os vertebrados. E durante o desenvolvimento, a gente está igual. Está aí, ó, muito semelhante. A gente, uma pessoa que não é treinada, ela não consegue diferenciar nenhum desses 5 animais nos primeiros momentos do desenvolvimento embrionário. Ela não tem a capacidade de diferenciar. Então, é algo que é extremamente importante a gente entender, porque isso vai moldar totalmente o indivíduo depois. Outro ponto, pessoal. Ó, aqui eu tenho a baleia, a rã, o cavalo, o leão, o humano e uma árvore. Pessoal, se a gente observar, a baleia não tem nada a ver com a rã, que não tem nada a ver com o cavalo, com o humano e com a árvore. Ninguém nada a ver com ninguém. Mas quando a gente observa os ossos desses indivíduos, a gente vê que todos têm os mesmos ossos. Esses ossos só são de formas diferentes, mas são os mesmos ossos. Ó, em azul, a gente tem um osso que se chama húmero. O húmero está presente na baleia, na rã, no cavalo, leão, humano, na ave. Aqui eu tenho o rádio e a ulna. Está presente em todos também. As falanges, os ossos aqui da mão, também estão presentes em todos, apenas de formas diferentes. Gente, olha só. Gente, isso é uma prova de que nós todos temos características em comum. Por quê que todos os vertebrados têm essas mesmas características? Vão apresentar essas características em comum. Isso vai acontecer, galera, principalmente porque todos nós viemos do mesmo ancestral em comum. Todos nós temos o mesmo ancestral. E esse ancestral nosso, ele tinha húmero, rádio, ulna e os ossos da mão. Conforme esse ancestral comum foi se diversificando, foi evoluindo, gerando outros indivíduos, o que acontece? Esses indivíduos vão se modificando e em milhões, 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 milhões de anos a gente tem essas mudanças, tá? Mas o principal para a gente entender isso é saber que todos vieram do mesmo ancestral, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui hoje, porque aí na próxima aula a gente já entra no pensamento da evolução, falando de Lamarck, que é um cara muito importante. Mas eu vou deixar uma atividade para vocês. Aqui, ó. Atividade é, ó, seguir. A imagem a seguir mostra um fóssil de pterodáctilo, espécie de pterossauro com capacidade de voar. Pesquise as características dos pterodáctilos e defina de que grupo eles mais se aproximam, aves ou répteis. Então, vocês fazem essa atividade, tiram uma foto, manda no meu Telegram. Beijo para cada um de vocês, pessoal. Até a próxima aula.